Tá difícil? Foi. Então vamos lá. A última aula de espelhos esféricos. O que você lembra da última aula? Tudo? Maravilha. Então fala aí. Quais são os espelhos que você tem como sendo espelhos esféricos? Dois. Quais são os dois? Fala agora. O primeiro é aquele famoso espelho côncavo. Lembra disso ou não? O segundo é o famoso espelho convexo. Qual a diferença entre os dois? Quem que lembra? A região refletora, lembra? No espelho côncavo e no espelho convexo você vai ter uma curvatura, certo ou errado? A diferença básica é onde a região refletora está localizada. Vai lá, se a região refletora está dentro da curvatura, o espelho é côncavo, se está fora é o quê? Convexo, beleza? Lembra quais são as propriedades do espelho côncavo? Lembra quais são as propriedades do convexo? Todas, fala. Todo e qualquer espelho tem aquele famoso eixo principal, lembra do eixo principal? Isso, lembra? O eixo principal é uma reta que passa pelo meio do espelho. O meio do espelho tem nome, qual é o nome que você dá para ele? Se todo e qualquer espelho tem raio de curvatura, tem ou não tem? E diga lá, o que é o raio? É a distância do centro de curvatura até a borda do espelho. Lembra? Do centro à borda, o comprimento que você vai ter vai ser o raio. Lembra disso? Por isso que o centro e o raio coincidem. Outra coisa que você vai ter que lembrar é que todo e qualquer espelho tem foco. Lembra? O foco está localizado onde? Sempre no ponto médio do raio. Lembra disso ou não? Quando você for localizar o foco, você vai ter o foco localizado bem no ponto médio do raio. Se o raio mede 10, quanto mede o foco? 5. Se o raio mede 20, quanto mede o foco? Quanto foi que eu falei? Não sei. Se o raio mede 5, quanto mede o foco? 10. Não. 5 sobre 2. Você falou que não. Se o raio vai de 5, é 5. Não, se o raio vai de 5, quanto mede o foco, pô? 5 sobre 2. Não é mesmo coisa 2,5? É. Então fala 2,5. 5 sobre 2. É uma estação. Meu Deus. Lembra? Toda vez que você fala em espelho côncavo, lembra? O eixo positivo principal vai estar localizado à frente, mais atrás do espelho, o eixo principal vai ser o quê? Negativo. Lembra, em qualquer espelho, seja côncavo ou convexo, o eixo principal à frente é positivo, atrás sempre vai ser o quê? Negativo. E lembra o que isso representa? O fato de que o foco no espelho côncavo e o raio de curvatura do côncavo são positivos ou negativos? E no convexo os dois valores são negativos. Não esquece isso. Toda vez que você pegar um espelho côncavo, o foco é positivo e o raio é positivo. Se você pegar um espelho convexo, o foco é negativo e o raio também é negativo. O que eu falei na aula passada para vocês, que eu comecei a falar, foi da parte referente à formação das imagens. Lembra disso ou não? Cara, quando você fala em formação de imagens, o que eu disse na aula passada? Que você tem que responder quantas perguntas? 4 perguntas. Lembra quais são as 4? Onde a imagem é formada? Qual é o tipo? Se é real ou virtual? Lembra? Real, a imagem é formada na frente do espelho. Virtual, formada onde? Atrás. Se você quiser falar um pouco mais, um linguajar um pouco mais rebuscado, né? Aquele linguajar mais assim, de uma pessoa evoluída, você fala que a imagem real é formada pelos raios refletidos no espelho, lembra? E a imagem virtual é formada pelos prolongamentos de reta. Onde estão os raios refletidos? Na frente. Onde estão os prolongamentos de reta? Atrás. Por isso tem aquela ideia, né? Imagem real na frente, imagem virtual onde? Atrás do espelho. Estou mentindo? Fala. Homem não mente. Concorda comigo? No caso aí, além disso, você vai ter que lembrar aquela parada da posição da imagem, se ela é direita ou invertida. Lembra dessa história? E o tamanho dela, se é maior, menor ou igual ao tamanho do objeto. Correto isso? Bom, como eu falei para vocês na aula passada, o primeiro espelho que nós sempre analisamos é o espelho côncavo, lembra? E a primeira posição do objeto para obtenção da imagem é o objeto localizado onde? Além do centro de curvatura. Lembra disso ou não? E lá o que eu disse para vocês? Que quando o objeto está localizado além do centro, vocês lembram de imagem formada? Lembra se ela é real ou virtual? Lembra se é direita ou invertida? Lembra se é maior, menor ou igual? Então vai lá. Primeira posição do objeto, além do centro. Onde a imagem é formada? Pega o caderno que eu fiz o desenho para vocês no sábado. Onde a imagem vai ser formada? Entre o raio e o foco, não é isso? Essa imagem formada, vamos colocar bem aqui, ó. Imagem entre R e F, não é isso? Essa imagem está na frente do espelho? Tá. Vai ser real ou virtual? Tá de cabeça para baixo, vai ser o quê? Invertida. E o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto? Vai ser maior ou menor? Menor. Lembra disso ou não? Falei sobre isso para vocês? Falei. Tá, foi só isso que deu tempo de falar, se eu não me engano, certo? Confere. Beleza. Agora, a segunda
segunda posição do objeto. O que você vai ter que lembrar? Que você pode mudar a posição do objeto. E a próxima posição do objeto nada mais é que o objeto localizado exatamente sobre o centro de curvatura. Lembra que o centro coincide com quem? Com raio. E aí eu pergunto a vocês lembram como é que fica a imagem do objeto colocado exatamente em cima do centro de curvatura? Vocês lembram como é que faz o desenho da imagem ou fizeram questão de esquecer? Não chegou, viu? Você lembra? Sim, professor. Não, professor. Não, fala alguma coisa para ninguém parecer que eu estou ficando doido falando sozinho aqui. Então, vai lá. Ó, segunda posição do objeto. O objeto está localizado onde? Entre o centro e o foco. Bom, lembra como foi desenhada a imagem na aula passada, lembra? Para desenhar a imagem de qualquer objeto, quem tem régua faz com régua. Pega um raio paralelo ao eixo principal e reflete passando por onde? Pelo foco. Aí você pega o outro raio que atinge exatamente o vértice e ele reflete formando exatamente o mesmo ângulo. Lembrou? Presta atenção. Lembrou? Beleza. Aí você pensa, pessoal, vou ter que fazer a mesma coisa? Vai. Mas eu posso consertar essa figura aqui? Ninguém falou que está muito torto. Ô, bicho, fala aí, cara, me ajuda aí, pô. Vamos deixar eu passar vergonha. Como ficou pior? Aqui e tal, tá torto aqui assim, ó, paralelo aqui e tal. Ah, tá bom, ficar assim mesmo, eu tentei consertar, não consigo não. Hoje não estou legal para fazer esse negócio de reta, mas curva é comigo mesmo. Agora, você vai ter vértice, você vai ter foco, você vai ter o quê? O centro de curvatura, não é isso? Diga lá, onde a imagem vai ser formada? Quem lembra? Decorou? Exatamente em cima do centro. Real, invertida e igual. Você lembra disso ou não? Quem decorou, beleza. O objeto em cima do centro, a imagem vai ser formada em cima do centro, certo? E ela vai ser real, invertida e igual. Como é que eu provo? Desenhando. Como é que desenha? Fala aí, faz com régua aí, tá? Você pega um raio paralelo ao eixo principal, ele reflete passando por onde? Pelo foco. Aí você pega o outro raio que atinge o vértice. Pô, pistola na frente, né, brother? Foi mal. Esse raio que atinge o vértice, ele vai refletir formando exatamente o mesmo ângulo. Certo ou errado? Então o que você faz? Tenta desenhar, refletir formando exatamente o mesmo ângulo. Desenhou? Beleza. Onde os raios se intersectam? Na frente ou atrás do espelho? Na frente. E aí, em que posição? Acima ou abaixo do eixo principal? Assim, abaixo, né? Nesse caso, quando você for desenhar a imagem, essa segunda imagem formada, se você fizer com régua, fica tudo certinho. Ela vai cair exatamente em cima de quem? Do centro de curvatura, beleza? Sem régua, observa que ficou bem perto, não ficou bem perto? Beleza, se você fizer com régua tranquilo, bonitinho, você vai conseguir obter essa imagem exatamente em cima do centro. E um detalhe importante é que a imagem 2 está colocada exatamente sobre o centro de curvatura, correto? Agora, ela está na frente do espelho, ela vai ser real ou virtual? Real. Em relação ao objeto, ela é direita ou invertida? Invertida, não é pervertida, é invertida. Agora, o tamanho da imagem, pô, ficou um pouquinho diferente, mas o tamanho da imagem é para ser exatamente igual ao tamanho do objeto, beleza? Aí você pensa, pô, pessoal, mas vou ter que decorar tudo isso daí, vai, brother. Agora, uma coisa importante, sabe o que é? É que você, bicho, na hora que você for aplicar as condições, você vai ter, não que ficar fazendo desenho, cara. Na hora que você for resolver exercício, você não vai ter que ficar fazendo desenho de raio para lá, raio para cá. Tem que saber na ponta da língua, para cada posição do objeto, onde a imagem está formada e quais são as propriedades dela, quais são as características. Tu tens a obrigação moral de não esquecer que para cada posição do objeto, você vai ter uma posição diferente para a imagem. E isso deve ser colocado na ponta da língua. O cara fala assim, imagina que a imagem, que o objeto está localizado além do centro. Aí tem que saber que a imagem vai ser formada entre o raio e o foco, sempre o foco, real, invertido e menor. Mas aí passa para o centro de curvatura. Aí tu tem que lembrar que a imagem vai ser real, invertida e igual. Também localizada exatamente em cima do centro de curvatura. Tem coisas que você tem que saber na ponta da língua, não tem jeito, cara. E essa é uma delas. Se não souber decorado isso, já era. Imagina que tu gastar um tempo para desenhar esse negócio aqui e na hora vai que tu erre. Não é verdade? Dá uma imagem diferente, como é que fica? Compreendeu? Não, pode, bem rapidinho. Compreenderam o lance direitinho? Alguma pergunta em relação a isso? Tem certeza? Acho que é essa. Vamos lá então. Terceira posição do objeto. Quem lembra? O objeto está localizado entre o centro e o foco.
Cara, uma das observações interessantes que eu quero que vocês tenham no final é o seguinte. Eu não sei se você conseguiu visualizar. Até a terceira posição do objeto, você consegue visualizar que o objeto está se aproximando do espelho? É isso que eu quero que vocês comecem a enxergar. O que está acontecendo com a imagem à medida que ele vai se aproximando? Ó. Antes, o objeto estava além do centro. Depois passou para exatamente em cima do centro. E agora, olha a posição dele. Entre o centro e o foco. Cara, numa prova de vestibular como o Enem, tu não tem que saber... Claro, tu tem que saber as imagens de modo individual, né? Mas também você tem que saber juntar todas elas para fazer uma análise do que acontece com a imagem em função da movimentação do objeto. É importante você lembrar que o objeto às vezes pode estar em movimento e à medida que ele se move, ele ocupa posições diferentes, certo? Tudo bem? Tranquilo, pessoal que está lendo o jornal durante a aula? Já? Já ou não? Tá vendo? Chamei a atenção em rede nacional. No caso aí, aqui para nós, você vai ter a terceira posição do objeto. Diga, onde a imagem vai ser formada? Agora, quem lembra? Quem sabe decorado? Fala. Quem sabe decorado? Fala. Atrás do centro, além do centro. Ela vai ser real, invertida aí, maior. Pode falar. Real, invertida e maior. Falou? Fala de novo. Real, invertida e maior. Como é que eu provo isso? Faz o desenho se quiser. Como é que faz o desenho da imagem? Você pega um raio paralelo ao eixo principal, esse raio reflete passando por onde? Pelo foco, não é sempre assim? Um raio paralelo reflete passando por onde? Pelo foco. O outro raio atinge exatamente o vértice do espelho. E esse raio que atinge o vértice é refletido formando exatamente o mesmo ângulo de incidência. Lembra disso ou não? Se aqui você tem um ângulo alfa, aqui você vai ter na reflexão o mesmo ângulo que você chamou de quem? De alfa. A pergunta que se faz é, onde a imagem vai ser formada? No ponto de interseção entre os raios. Onde é que os raios se interceptam? Nesse ponto, abaixo ou acima do eixo? Abaixo. Se está abaixo do eixo, a tua imagem fica de cabeça para baixo. Nessa situação, o que você pode observar? Que a imagem foi formada em um ponto além do centro de curvatura. Não esquece que esse R é o próprio C, tá? Além do centro de curvatura. Dá para ver isso ou não dá? Agora, essa imagem está na frente do espelho. Logo, ela vai ser formada pelos raios refletidos. Então, ela é real ou virtual? Real. Ela está de cabeça para baixo, certo, Lígia? Então, ela vai ser direita ou invertida? Invertida. E o tamanho da imagem é maior ou menor que o tamanho do objeto? Maior que o tamanho do objeto. Como eu falei para vocês, beleza, tranquilo. Tu vai ter que saber desenhar, mas tu não vai ter que saber desenhar sempre não, cara. A parte referente às imagens é uma situação que tu tem que saber na ponta da língua, não tem para onde correr. Beleza? Tu não vai ter tempo na hora de ficar desenhando espelho, raio de luz para lá, para cá, objeto e imagem. Tu tem que saber para aquela posição qual está a imagem e quais são as características dela. Ou então, às vezes, acontece assim, o cara dá as características da imagem para você saber qual o tipo de espelho, onde está o objeto, onde está a imagem. Então isso não pode aparecer. Tu tem que saber tanto ir como voltar. Tu tem que saber, para essa posição do objeto vai ter essa imagem assim, assim, assim. Ah, mas se ele der essa imagem, essas características da imagem, diga lá, onde está o objeto. Então, tudo isso é necessário que vocês saibam. Tudo bem até aí? Beleza? Essa foi a terceira, beleza? Quarta posição do objeto. Quem lembra? O objeto está localizado exatamente sobre o foco. Exatamente sobre o foco. A pergunta que eu faço é, vocês conseguem lembrar onde vai ficar localizada a imagem se eu colocar o objeto exatamente em cima do foco? Não é? Vocês estão perguntando? Não, irmão. Vocês estão falando assim, não é no infinito ou é no infinito? Ah, tá, beleza, é isso aí. No infinito e além, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Você coloca o objeto exatamente em cima do foco. Diga lá, onde a imagem vai ser formada? Vamos lá? Para desenhar a imagem, você de novo pega um raio de luz paralelo ao eixo principal, ele reflete passando por onde? Pelo foco. Aí você pega o outro raio que atinge exatamente o vértice e ele reflete formando exatamente o mesmo ângulo, beleza? Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas esses raios são praticamente paralelos, dá para ver ou não? Beleza? E aí eu pergunto a vocês, se eles são paralelos, bom, eles vão se encontrar nessa região à frente do espelho? Cara, vão, pior que vão, mas onde que eles vão se encontrar? No infinito. Qual a definição de retas paralelas? Quem que lembra? Da matemática. Essa definição você vê que o pessoal está querendo acabar. Mas enquanto não acabam, qual a definição de retas paralelas? Retas que caminham lado a lado e só se encontram onde? No infinito. Então, nesse caso,
como aqui é paralelo, você deveria observar que elas só devem se encontrar onde? No infinito. Resultado, vai ter uma imagem formada na frente do espelho, mas uma distância muito grande, né? Você vai conseguir enxergar essa imagem? Não. A pessoa ir atrás do espelho, se você pegar, prolongar os raios atrás do espelho, pensa, se eles são paralelos na frente, eles vão ser paralelos também atrás, não vão? E atrás, ou na frente, a imagem vai ser formada também onde? No infinito. Então, resultado, o objeto exatamente no foco, a imagem vai ser formada no... Aí, olha só, você vai conseguir ver essa imagem? Não. Bicho, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela não cabe em nenhuma superfície devido à distância. Resultado, você diz que essa imagem é o quê? Imprópria. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, você também pode pegar aquele lance de umas situações reversas. Aí você pensa, como assim? Olha a primeira posição do objeto, além do raio, onde a imagem é formada, entre o raio e o foco. Agora, olha a terceira posição do objeto, entre o raio e o foco, onde a imagem foi formada, além do raio. Dá para ver isso ou não dá? Você consegue ver que a primeira e a terceira formação de imagens são situações reversas? Consegue ver isso ou não? Aí você pensa, mas isso é possível, professor? Claro que é. Quando você trabalha com espelhos esféricos, nesse caso côncavo, existem essas duas situações, primeiro e terceiro, onde você tem a reversibilidade de imagem e objeto, né? Posições reversas, que nesse caso vão se equivaler, correto? Objeto atrás do raio, imagem entre o raio e foco, objeto entre o raio e foco, imagem atrás do raio. Você viu que você inverteu as posições e elas caíram exatamente uma em relação à outra? Aí você pensa, aqui pode ser a mesma coisa? Pode. Se o objeto está no foco, a imagem vai exatamente para o infinito, não vai? Só que você também pode colocar o objeto no infinito. E aí é que está a questão. Se você coloca o objeto no infinito, diga lá, onde a imagem vai ser formada. Aí é que está a questão. A imagem vai ser exatamente formada no foco. Essa imagem formada no foco, ela não vai ter tamanho, ela não vai ter posição. Você não vai saber se ela é direita ou invertida, porque ela vai ser só um ponto luminoso, correto isso? A única coisa que dá para dizer é que como ela está formada na frente do espelho, ela é uma imagem real. Aí você pensa, pessoal, dá um exemplo disso. Telescópio, cara. Tem os telescópios à base de espelho côncavo, onde com o planeta, por exemplo, você quer ver um planeta a uma distância muito grande, né? Essa grande distância do planeta em relação à Terra é considerada infinita. Para esse tipo de telescópio, que é um telescópio de reflexão, o que acontece? Aquele objeto que está a uma distância muito grande, infinito, vai ter uma imagem formada mediante a reflexão exatamente onde? No foco. Aí você pensa, pô, esse é um exemplo que nós temos? É o que a gente chama de telescópio de reflexão, correto isso? Ele funciona à base de espelho côncavo, onde a imagem para esse objeto muito distante está localizada exatamente onde? No foco do espelho. Agora entenda uma coisa, distância grande para a física é infinita, tá? Qualquer coisa que você vai ver no universo, para a física, é uma distância infinita. Então, para esse telescópio, onde a imagem vai ser formada? É exatamente no foco. Agora, como eu falei, vai ter tamanho? Não, é só um ponto luminoso. Você vai saber se ela é direita ou invertida? Não, é só um ponto luminoso. A única coisa que você diz é que essa imagem é o quê? É real. A única coisa que dá para dizer é que essa imagem é real, beleza? E a última característica da imagem. Alguma pergunta em relação a isso? A lupa, no caso, para a formação da imagem é diferente, tá certo? Em primeiro lugar, quando você vai ver a lupa, tu consegue ver a imagem na lupa, não consegue? Beleza. Não, tipo assim, você pode pegar a comida assim. Ah, tá. Tá pensando daquela que é parada do mau elemento, né? Que vai lá queimar formiga, papel, essas paradas todas com a lupa, né? Ah, sim, para esse caso sim. Correto? No caso da lupa, como eu falei no ano passado, os raios de luz do Sol chegam até a Terra na forma de raios paralelos, são paralelos ao eixo da lupa e ao atingir a lupa, eles sofrem refração, mudando a direção, convergindo diretamente para onde? Para o foco. Seria basicamente isso. Aí tu pega, por exemplo, nesse caso a imagem do Sol e faz com que essa imagem seja formada exatamente no foco. Tu concentra toda aquela luz do Sol naquele ponto. Beleza? Para esse caso a lupa sim. Para a formação da imagem não, é diferente. É lente, isso. Beleza? Aí, por exemplo, na lupa, a imagem é formada mediante a refração da luz, né? No espelho é formada mediante a reflexão da luz. Tá certo? Isso a gente vai ver mais à frente, não se preocupe não. Beleza? Quinto e último caso do espelho côncavo. Onde é que vai estar localizado o objeto? Entre o foco e o vértice. Aí eu pergunto a vocês, quem que lembra?
Se o objeto está localizado entre o foco e o vértice, onde a imagem vai ser formada? Pode falar, se não, fala contigo, fala contigo. Fala atrás do espelho. Fala, é real ou virtual? Direita invertida? Maior ou menor? Isso, vocês estão bem, rapaz. Vai lá, resultados, são um bando de potência. Vai lá, nesse caso aí, fala contigo, como é que eu faço para desenhar a imagem? Para acompanhar, presta atenção. Já? Depois pega o vídeo na internet e você faz tudo direitinho. Entendeu? Eu acho, né? Tá? Nesse caso aí, fala aí, para desenhar a imagem, tu pega um raio paralelo ao eixo que reflete passando por onde, Marcelinha? Pelo foco. Olha lá. Nosso Mengão ontem, rede nacional. Sei que você está seguindo. Todo mundo está ouvindo? Beleza. E o Cruzeiro, ganhou ou perdeu? Só foi. Tá bem. Vai lá, nesse caso aí, ó. O outro raio que você pega é o que atinge, não é que atinge o vértice? Ele vai refletir formando basicamente o mesmo ângulo. Dá para ver isso? Agora, olha só, tu consegue ver que os dois são meio divergentes aqui na frente? Dá para ver isso daí ou não? Não sei se dá para ver. Acho que aqui eu desenhei errado, eu vou só tentar colocar um pouco mais certo para vocês visualizarem melhor esse negócio dos raios aqui, tá? Marromeno aqui, aí ele reflete marromeno para cá assim, aqui assim, marromeno assim. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas dá para ver que aqui na frente do espelho eles são meio divergentes? Consegue ver ou não? Beleza. Se eles são divergentes, aqui na frente, haverá encontro entre eles? Não. Então haverá imagem formada na frente do espelho? Não. Também não. Quando não há imagem formada na frente, qual é o visu? Você pegar os raios e prolongar onde? Para trás. Se você pegar os raios e prolongar para trás, presta atenção. Se você pegar os raios e prolongar para trás, em algum ponto aqui atrás eles vão se encontrar. Vamos, vamos. Só que acabou o quadro, né? Então para deixar só dentro. Então, nesse caso aí, ó, nesse ponto, acima do eixo principal, haverá interseção entre eles, não haverá? Então, a tua imagem vai ser formada do eixo principal para esse ponto. Resumindo, essa tua imagem ainda vai ser invertida como as outras? Não. Ela vai ser direita. Agora, ela está atrás do espelho. Está atrás do espelho? Pelos prolongamentos de reta, a interseção ocorre atrás do espelho. E se ocorre atrás do espelho, essa tua imagem naturalmente vai ser uma imagem real ou virtual? Virtual. Ela vai ser direita ou invertida? Direita. E ela vai ser maior ou menor? É esse que é aquele espelho de maquiagem? Exato, espelho de maquiagem, olha só. Como a Camila falou. Tem uns estojos de maquiagem que tem dois espelhos, já viram isso? Um tem imagem do mesmo tamanho, um forma imagem do mesmo tamanho que o objeto, que o outro amplia o tamanho do rosto, não amplia? Aumenta o tamanho do rosto, não aumenta? Aquele que aumenta parece plano, parece plano, mas não é, ele é côncavo. Ele é um espelho côncavo, com raio de curvatura tão grande, tão grande, tão grande, que um pedacinho dele parece plano, mas tem uma leve curvatura. E aí é que está a questão, o raio de curvatura desse espelho é tão grande, tão grande, tão grande, que você ficando à frente dele, está entre o foco e o vértice, fazendo com que a sua imagem seja direita e maior do tamanho. E aquele que tem no estacionamento? O do estacionamento é o próximo exemplo. Ah, tá. Tá certo? Até agora, tudo bem para vocês? Alguma pergunta? Dúvidas? Tranquilo? Vai dar uma pausa, mas só para o pessoal acabar de comer. Beleza? Alguma pergunta em relação a isso? Dúvidas? Pergunta alguma coisa aí? Já? Continuando então. No caso aqui, ó, só para fechar, à medida que você vai aproximando o objeto do espelho, o que acontece com a imagem? Vai se afastando e ficando cada vez maior. Quando chega no foco, ela vai para o infinito, e quando passa no foco, o que acontece? A imagem fica atrás do espelho, fica de cabeça para cima, fica maior ou menor que o tamanho do objeto? Maior. Uma pergunta a vocês, posso? E depois que passou no vértice, se ele se aproximar do espelho, o que acontece com a imagem? Por exemplo, nessa posição 5, você tem essa imagem 5, não tem? Só que eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar o objeto mais próximo do espelho. Vamos criar uma posição 6 aqui para ele. Tá? Sexta posição do objeto. Tá aí. O objeto não ficou mais próximo do espelho? Diego, o que acontece com a imagem? Se aproxima, se afasta, aumenta, diminui? O que acontece? Posso? Faz o desenho. Se tu prestar atenção, para essa nova posição do objeto, os raios que tu vai usar continuam sendo os mesmos. Esse raio paralelo ao eixo principal vai refletir passando por onde? Pelo foco. O único raio que muda é o que vem na direção do vértice. Então vai lá, desenha um raio de luz que atinge exatamente o vértice. Ele vai refletir com uma abertura maior, vai ou não vai? Aí o que você faz? Prolonga para trás do espelho. Quando você prolongar para trás do espelho, a interseção entre os dois raios acaba ficando em um ponto, acima ou abaixo do eixo? Acima. Mais próximo ou mais dentro do espelho?
mais próximo. Olha lá, a tua imagem 6 onde ficou? Em relação à imagem 5, essa nova imagem ficou mais próxima ou mais dentro do espelho? Mais próxima. E em relação à imagem anterior, ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Observa que tanto a imagem 6 como a imagem 5 são maiores que o objeto. Não são maiores que o objeto? Mas quando você compara uma com a outra, à medida que você aproxima o objeto do espelho, o que acontece com a imagem? Se aproxima e diminui. Consegue ver isso ou não? Mas preste atenção, que eu estou falando que diminui quando você compara uma imagem em relação a outra. As duas imagens em relação ao objeto continuam sendo maiores. Ouve o que eu estou falando. As duas imagens em relação ao objeto não continuam sendo maiores. Só que de uma em relação a outra, quando você aproxima o objeto, a imagem se aproxima e uma em relação a outra fica menor. Fechou? Então pensa de novo. À medida que você vai aproximando o objeto do espelho, a imagem inicialmente se afasta e aumenta. Quando chega no foco, vai para o infinito, passa do foco, ela cai para trás do espelho e fica maior que o objeto, né? Aí se você continua se aproximando, ela também se aproxima do espelho, só que fica cada vez menor. Beleza? É isso? Isso vocês vão precisar lembrar, tá bom? Tudo isso que eu falei para vocês tem a ver apenas com o espelho côncavo. O espelho côncavo é o que mais dá trabalho, porque você tem 5 posições para analisar e ainda tem as variações em função de cada posição dessa. Correto? Beleza? Aí você pensa, pessoa, e no espelho convexo é a mesma coisa? Não, né? No espelho convexo, quem lembra? Tem quantas imagens formadas? Quem lembra? No espelho convexo, tem quantas imagens formadas? Uma só. Correto isso? Lembra disso ou não? Aí você pensa, por que, professor? Porque no espelho convexo está tudo atrás do espelho, brother. O raio e o foco estão atrás do espelho. O que você coloca na frente do espelho não é o objeto? Então, qualquer posição que você coloque o objeto aqui na frente, vai ter o mesmo tipo de imagem. Pergunta, onde a imagem vai ser formada quando você colocar o objeto na frente do espelho convexo? Posso? Qual o desenho da imagem? Como é que desenha a imagem? Você pega a parte superior do objeto e dela tira quantos raios de luz? 2. Um raio paralelo, presta atenção, um raio paralelo ao eixo principal. Aí o que vai acontecer? Esse raio que é paralelo ao eixo vai refletir, não vai refletir? E aí lembra como é que ele reflete? Sempre passando pelo foco. Mas nesse caso do espelho convexo, ele vai refletir de tal modo que o prolongamento do raio de luz passa por onde? Pelo foco. Não é essa a ideia? É o prolongamento do raio refletido que passa pelo foco e não o raio refletido. Beleza? O outro raio que você pega para desenhar a imagem é o raio que atinge o vértice. O que vai acontecer? Ele vai refletir, não vai refletir? Quando ele refletir, ele vai formar o mesmo ângulo com o eixo principal, certo ou errado? Mas eu pergunto a vocês, haverá algum tipo de interseção à frente do espelho, dos raios de luz? Não. Observa que um raio refletido vai para cima ou vai para baixo? Haverá algum tipo de formação de imagem aqui na frente? Não. Na frente não, mas se você pegar e prolongar o raio refletido para trás, atrás dele haverá uma interseção, não haverá? Essa interseção está acima ou abaixo do eixo? Acima, e se está acima do eixo, naturalmente a tua imagem formada nesse ponto vai ser uma imagem formada de cabeça para cima, tá beleza? Só que como eu falei, ninguém fala de cabeça para cima, você fala que ela é o quê? Mas ela está atrás do espelho, então ela vai ser real ou virtual? E nesse caso o tamanho dela é maior ou menor que o tamanho do objeto? Nesse caso, menor. Posso fazer perguntas? Posso? Posso fazer perguntas? Posso? Então responde para o tio aí. E se eu pego e aproximo o objeto do espelho? Aí, ó. Se eu pego uma segunda posição para o objeto, já mais próximo do espelho, o que vai acontecer com a imagem? Vai se aproximar e aumentar? Vai se aproximar e diminuir? Vai se afastar e aumentar? Ou vai se afastar e diminuir? Aí é com vocês, tá certo? Bom, se você for desenhar a imagem, observa que o único raio que muda é o vermelho, né? O azul continua sendo o mesmo paralelo ao eixo. Então, vai lá, pega um raio que atinge exatamente o vértice do espelho. Ele vai refletir formando o mesmo ângulo, vai ou não vai? Só que com uma abertura maior, dá para ver que o ângulo é maior de incidência? Então, o que você faz? Prolonga esse raio atrás do espelho. Quando você pegar e prolongar atrás, observa, onde a interseção ocorre? Acima do eixo principal. Só que essa interseção está mostrando uma imagem mais próxima ou mais distante do espelho? Em relação à imagem anterior, maior ou menor? Maior. Ou seja, se você pegar e aproximar um objeto do espelho convexo, a tendência é a imagem se aproximar e uma em relação à outra aumentar, né?
Observa que as duas, em relação ao objeto, são menores ainda. Isso é uma coisa que não pode ficar obscuro na cabecinha de vocês, tá certo? Observa, as imagens em relação aos objetos continuam sendo menores. Mas quando você compara uma com a outra, aproximando o objeto, a imagem se aproxima e aumenta. Não é verdade? Agora uma coisa importante, quer ver ela perguntando agora. Professor, aquele espelho que fica assim na guarita e tal, em loja de conveniência e tal, que a curvatura é para fora, é o espelho convexo. Não é o espelho convexo aquilo? Já viram aquilo ou não? E aí um detalhe interessante, para que se usa espelho convexo? Se usa também retrovisor. Exato. Quando você coloca um espelho convexo, por exemplo, na loja de conveniência, por exemplo, o caixa está de um lado e o espelho convexo está bem na frente dele, não está? Para que ele coloca aquele espelho convexo bem na frente do caixa? O caixa vai ver quem está roubando, pô. Concorda comigo ou não? Ele vai ter uma visão geral da loja, não vai ter uma visão geral da loja? Por que isso? Porque pela característica, o espelho convexo cria uma imagem menor que o objeto, não cria? E aí é que está a questão, como ele cria uma imagem menor, o que acontece? Você acaba tendo para o espelho convexo um campo visual maior ou menor? Maior. A questão básica do espelho convexo é sempre criar imagens menores para aumentar o campo de visualização. Tá ok? Você diminui o tamanho da imagem para aumentar o campo visual. Um exemplo da utilização é esse. A loja de conveniência, para a pessoa ter uma visão geral. Na guarita, por exemplo, de condomínios, que o cara coloca na frente da guarita lá para perceber a movimentação toda no lado oposto que ele não consegue enxergar, não é isso? E um detalhe também no espelho retrovisor do carro, correto? O espelho retrovisor do carro, ele tem um campo visual limitado, não tem? Tem aquele, por exemplo, em alguns carros que usam espelhos planos como retrovisor, tem um ponto cego, não tem um ponto cego? O que o pessoal começou a colocar? Ao invés de espelho plano, começou a usar espelho convexo. E aí é que está a questão, por que colocar espelho convexo? Por essa propriedade dele. Como ele diminui o tamanho da imagem, ele aumenta o campo visual. Mas aí tem um detalhe que é interessante, né? Nessa questão do espelho convexo, tu não tem um tamanho da imagem menor? E aí tem uma situação interessante. Tu, beleza, tu está dirigindo, tu olha para o espelho, tu vê todo mundo que está dirigindo, tá? Só que tem um problema, o espelho convexo, como o tamanho da imagem é menor, ele engana o cérebro. Tu olha para o espelho retrovisor, tu acha que o objeto está a uma distância em relação a você. Correto isso? Beleza. Aí tu guia no carro para aquele lado. Quando vê, pô, bateu no teu carro. Aí tu olha, porra, parecia estar distante. Parecia, não parecia? Mas não está. Quando tu olha para o espelho retrovisor, se for convexo, tu vai perceber uma certa distância. Aparentemente é uma distância maior do que realmente está. Se tu não olhar direito, o carro que está atrás de ti está a uma distância menor do que realmente está. Correto isso? Tu vira, corta o cara, pô, bate no teu carro. Aí você pergunta, por que isso ocorre, professor? Cara, isso é coisa de cérebro, brother. O cérebro, ele se engana com relação a essa questão da formação da imagem. O que o cérebro acha? Que tudo que é pequeno está a uma grande distância. Isso é uma coisa interessante. Para o cérebro, tudo que for pequeno está a uma grande distância. Tá certo? Por exemplo, imagina que no fundo da sala tem uma pessoa de 2 metros de altura. De onde eu estou? Vou poder perceber que ela tem 2 metros de altura? Não. Por quê? Porque está a uma grande distância, para o cérebro tudo que está distante é pequeno, não é pequeno? É o que acontece. Quando você olha para o espelho retrovisor, tu percebe o carro, aparentemente a uma distância grande, não percebe? Só que se tu olhar de novo, ele está a uma distância menor do que parece. Tudo isso por quê? Porque aquela imagem no espelho convexo, como é pequena, engana o cérebro, dando a ele a ideia de que a imagem está a uma grande distância. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Tá certo? No espelho convexo, que é usado como retrovisor, tu tem que ter um pouco mais de cuidado com relação a isso. Porque, como a imagem é menor, o cérebro entende que o objeto está a uma distância grande em relação a você e realmente não está. Beleza? Alguma pergunta em relação a isso? Dúvidas? Questionamentos? Posso encerrar o assunto? Posso? O que está faltando? As equações. Só para encerrar, quais são as equações que você tem toda vez que você vai trabalhar com espelhos? Vamos ver. A primeira equação, não sei se vocês nós vimos lá, né? É a equação do foco. Qual é a equação do foco? O foco é a metade do raio, assim como o raio, nesse caso, é o dobro do foco, não é isso? Beleza? Aí tem a famosa equação de Gauss. Já ouviram falar sobre isso? Já ou não? Tem a famosa equação de Gauss, que ela relaciona numa equação as principais características da imagem. F, P e P. Já ouviram falar sobre isso ou não? Já, né? Nesse caso, F é o quê? Foco. O que é o P? Lembra o que é o P? Distância do objeto. Fala, é a distância, é a posição do objeto.
Fala aí, posição do objeto. Fala a posição do objeto. Então, se você quiser, você diz que é a distância do objeto ao espelho. O que seria um pelinho? Fala aí. Seria nada mais, nada menos que a distância da imagem ao espelho. Tá certo? Se você quiser decorar, decora aí, tá? Uma facada é uma paulada, mais uma pauladinha. Ou então o pessoal que vai fazer medicina, uma fimose é um pinto, mais uma pelinha. Tá certo? Aí você, né, estou falando para quem vai fazer medicina, claro. Quem não for medicina, quem não for eventualmente ser médico, uma facada é uma paulada, mais uma pauladinha. Tá certo? Ah, mas quando ele está falando que eu vou ser galeroso, professor? Não, é só para decorar. Vocês são muito assim, né, brother? Outra equação importante para vocês: ampliação. Já ouviram falar em ampliação? Qual a simbologia da ampliação? Fala aí. A ampliação, aumento ou redução no tamanho do objeto em relação. Desculpa. Aumento ou redução no tamanho da imagem em relação a quem? Ao objeto. De novo, o que é ampliação? Aumento ou redução do tamanho da imagem em relação a quem? Ao objeto. Dá para calcular a ampliação? Dá. Anota aí. Imagem sobre objeto. Outra equação da ampliação. Menos pelinha sobre P. Oi. Assim, quando eu confundo, às vezes no programa já dá, por exemplo, o pelinha com menos 10, digamos assim. Eu vou ter que colocar menos 10? Menos 10. Isso. O menos é da equação, né? Se o pelinha for negativo ou positivo, você vai colocar dentro que ele aparece. Agora, só um detalhe importante para vocês, olha só. Quando você fala em P e pelinha, basicamente o pelinha é a posição da imagem, né? A posição da imagem. O que eu queria que vocês lembrassem é o seguinte: esse pelinha, ele pode ser tanto negativo, como ele pode ser positivo. Aí eu pergunto a vocês, quando que o pelinha é negativo? Quando você tem uma imagem real ou virtual? Aí vem a pergunta, por que virtual? Porque a imagem está formada atrás do espelho. E pelo fato de estar formada atrás do espelho, está na parte negativa do eixo. Então, automaticamente, o pelinha vai ser negativo. Quando é que o pelinha vai ser positivo? Quando a imagem for real. E por que real? Porque ela vai estar formada à frente do espelho, na parte positiva do eixo. Isso é importante nós escrever o que a Camila perguntou. O pelinha pode ser negativo, pode ou não pode? Por exemplo, menos 10. Quando você for colocar na equação, fica menos da equação, menos 10 do valor do pelinha que você tem. Tá ok? Beleza? E uma última equação da ampliação, essa aqui, ó, F, que é o foco, F menos P. Aí você pensa, de onde vem essa equação, professor? Da junção da equação de Gauss com a segunda equação da ampliação. Se você juntar a equação de Gauss com a segunda equação da ampliação, você obtém isso daqui. Aí você pensa, como, professor? Bom, daqui você isola o pelinha. Fala aí, quem é o pelinha? É P vezes F, depois P menos F. Aí você pega esse valor do pelinha e joga aqui, ó. Quando você jogar aqui, vai dar isso daqui. Beleza? Perguntas sobre isso? Dúvidas? Dívidas? Questionamentos? Então tá. Dá uma pausa aí, por favor. E só um detalhe, a aula não acabou ainda não, a aula só acaba daqui a 5 minutos.